Era muito difícil. Então, assim, quando a gente olhar 30 anos para frente, o nosso exercício é a gente tentar adivinhar a tecnologia, ou é a gente olhar sob uma ótica do cliente, de um usuário, de um serviço. Você tirou daqui, eu vou ir nessa linha já já. Então, e aí, sob essa ótica, falar assim, pô, o que seria o meu sonho daqui 30 anos em produtos e serviços? E aí eu faço outro caminho. Então, quando você vai construir um radar para 30 anos, é um baita desafio, né? Você tem que... Não é só sobre tecnologia. Eu estava no Unicamp fazendo matéria redes de computação. A gente não imaginava o impacto que a rede teria, que hoje ela é uma tecnologia básica para tudo. Para IoT, para streaming, para smartphone, para tudo. Então a gente está finalmente vivendo um momento histórico onde a gente tem mais espaço para ser a gente. As coisas de tecnologia vão ser mais automatizadas, a gente não tem que ficar mais no braçal, né? E a gente vai pensar mais, estrategiar mais. Então é sensacional para quem se prepara, e para quem pensa e para quem estuda a coisa certa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros, o podcast do Venturos. E hoje um episódio muito especial, um episódio que a gente está amarrando também com as nossas comemorações de 30 anos do Venturos. E esse episódio se chama O que esperar do futuro. Tudo começou com uma brincadeira séria sobre uma reflexão. O Venturos completa 30 anos agora. E me pediram para fazer uma palestra sobre os próximos 30 anos do Venturos. Os 30 anos que vão estar no mundo, o que vai ser esse 2055. É uma baita reflexão. A gente fez um trabalho, a gente está lançando esse episódio junto com o Radar 2055. E por isso, hoje eu trago dois convidados muito especiais. Dois caras que são referências nas áreas deles e que vão abrilhantar um pouco mais esse episódio dos nossos 30 anos, porque a gente pode falar de tecnologia, mas no fundo não é a tecnologia que muda o mundo, é a inovação. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Celso, Fernando, muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Primeiro, quem que é Celso Roberti? Primeiro eu, puxa vida. Primeiro, obrigado De nada. pelo convite, pelo papo, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Quem é o Celso? Cara, sou um cara que trabalha com tecnologia desde o final dos anos 90. Trabalhei com coisas como cartão perfurado, como poucas pessoas aqui vão saber o que é isso, mas vi toda a evolução de tecnologia. Eu sou um matemático de formação de 80 e pouco. E eu trabalhei em todos os lados da mesa, eu poderia dizer. Eu fui de programador a executivo, diretor de TI. Fui empreendedor, abri empresa na época que começou a internet, que quando a gente voltar 30 anos eu tenho muita história para a gente falar, justamente ali em 95, 96. Ganhei bastante experiência, nada de dinheiro. Eu esperava um dinheiro aqui, poxa. Bom, mas tá vivo até hoje, né? E eu venho minha carreira nessa área, também eu tenho uma vertente na área de educação, também abri empresa na área de educação à distância, e eu venho alternando esses lados da mesa desde esse meu início de carreira. No último ano, eu assumi a operação no Brasil de uma empresa chamada Forrester. É uma empresa que a gente diz uma empresa do ramo de pesquisa e aconselhamento, são empresas que fazem análises de tendências, análises de modelos, análise de iniciativas. A Forrester, em particular, tem uma coisa muito interessante, que além de tecnologia, ela analisa muito a questão de Customer Experience, B2B Marketing, B2C Marketing, porque o que a gente vai falar aqui, a gente pode falar muito sobre tecnologia, mas o grande ponto é o que acontece com os modelos de negócio, né? Se a gente foca só na tecnologia, a gente acaba não enxergando. Então, isso é um pouquinho do meu horizonte. Eu também tenho, se eu gosto de fazer um pouco de propaganda, mas porque eu sou cofundador de uma ONG voltada para neurodivergência, que está lá em Florianópolis, chama Instituto Dom Lexia. Eu sempre gosto, quem puder olhar, entrar, a gente trabalha muito com conceitos de dislexia, e tem uma vertente com inovação aí muito interessante quando você faz estudos, que a gente tenta suportar, e porque isso traz o meu lado de educação,
que é minha grande paixão e para mim é a grande solução do mundo. Fernando, quem que é o Fernando Seabra, por favor? Você me botou aqui numa encruzilhada, né, Celso? Altíssimo nível aqui, prazer enorme estar com você, obrigado pelo convite. Marcelo, obrigado. Celso, espetacular o seu histórico, hein? Prazer enorme estar dividindo a mesa com você. Marcelo, eu me denomino hoje um fomentador de inovação, um fomentador do empreendedorismo só no Brasil. Eu fui ter contato com o conceito de inovação no meu mestrado lá nos Estados Unidos. Inicialmente, sou formado em Direito, só tenho até OAB, nunca quis advogar. Eu não queria advogar, mas queria ter formação. E fui fazer mestrado de Administração nos Estados Unidos. E com a formação que eu não tinha como entrar nas faculdades famosas, que são ou para engenheiros ou para economistas, os MBAs famosos. E eu busquei uma escola voltada a planejamento estratégico e o lado humano da gestão. E descobri uma escola que eu não conhecia, que se chama só Peter Drucker School of Business, que é fundada só pelo pai da administração moderna, só Peter Drucker. Fui estudar e fui aluno de Drucker. E uma vez em sala de aula, só Drucker falou, vocês têm que lançar produtos e serviços hoje e começar só a matá-los amanhã. Eu falei, esse velho tá louco? O que é isso? Você pesquisa, você desenvolve, você mata? E eu entendi o que era o conceito de inovação contínua. Inovação não tem começo, meio e fim. Ela começa sempre. A frase que eu criei que diz isso é o seguinte, todo início é o fim de algum começo. Nada que a gente não começou algum dia em algum lugar com alguém em algum momento. Então, só todo início é o fim de algum começo. Aí, voltando ao Brasil, eu acabei me enveredando já por tecnologia e inovação. Há 11 anos atrás, fui convidado para me tornar diretor de empreendedorismo e startups da Fiesp. Criei a maior competição de startups da América Latina. Ali fui ser avaliador de um reality show que é o Shark Tank Brasil. E de lá para cá me especializei só nessa história de reality shows. Já fiz 9 reality shows. Sou o brasileiro que mais fez reality show de empreendedorismo e startups no mundo hoje. Eu fiz o último na sexta passada. É um novo que chama Anzol de Ouro, que ele analisa as pessoas que passaram no Shark Tank do Brasil, mas não receberam investimentos. E me tornei especialista em inovação, só estou com um livro recém-lançado só best-seller, então vivo dando só palestra, só mentoria, imersão, e tentando ensinar as pessoas que inovação não é só tecnologia é ferramenta, inovação é cultura, é colaboração, é trabalho em conjunto, e é o que eu estou vendo aqui, o trabalho que vocês desenvolvem é inovação na veia, e o trabalho que o Celso desenvolveu na carreira dele mostra também que inovação é através de colaboração e busca constante de conhecimento. Muito bom, obrigado, pessoal. Então, vocês viram que hoje a gente está com um altíssimo nível aqui dos nossos convidados. Antes de começar, não deixe de nos seguir. Olha lá no YouTube, no seu tocador de podcast favorito. Deixe seus comentários, a gente sempre escuta, a gente sempre comenta lá. E é muito importante para a gente, para sempre estar evoluindo e fazendo os nossos próximos episódios. Pessoal, então antes da gente ir para o futuro, eu queria fazer uma brincadeira. O Celso já começou isso aqui, mas voltar em 95, né? Em 95 eu estava aqui na Unicamp, fazendo engenharia de computação, né? Ralando muito ali, né? Falando o que eu vim fazer da vida aqui, né? Mas se a gente parar para pensar, olha o momento que a gente estava em estabilização econômica, né? A gente passava começando a privatização das teles, então tinha o tal da telefonia celular que estava surgindo, então todo mundo tinha um tijolo, né? Que era analógico, né? Essa primeira geração dos Motorolas mesmo, né? Aquele tijolão que você tinha que até andar com 2 baterias, né? Acabava a bateria, você encaixava a outra bateria. Um momento especial, mas assim, não tinha smartphone, internet estava começando, né, Celso? Acho que estava começando acesso a abrir. comercial da internet começa em 95. Comercial, assim, a gente tinha na faculdade, né? Era bem de escada, com Mandic. Exato. Então, assim, a gente tinha uns servidores, uns Unix ali na Unicamp, quando tinha os PCs, era aqueles de fósforo verde, né? Nem monitor colorido. Tava começando ali, né? Então, quem tinha particular era o 486.
Os 486, né? Eu tô achando que o Marcelo é mais velho do que a gente imagina. Não, será? Será que eu adulterei o RG? É gato, né? Que nem no futebol. Mas olha só, né, gente? Olha que mundo que nesses 30 anos de transformação a gente teve. Né? Então, você sabe que eu estava olhando umas coisas, assim, para mim 95 é bem emblemático, 94 eu me mudei para Curitiba. Eu fui trabalhar num projeto do Bamerindos, Nem tem que mais. era o primeiro grande projeto de downsizing do Brasil. Você imagina que a gente está falando nessa época num grande projeto de downsizing e hoje os bancos estão na nuvem. Então, você fala que em 95 alguém falava de nuvem. E nessa época justamente começa o acesso comercial da internet no Brasil. E a gente tinha aquela questão de internet de escada, mas eu particularmente, quando eu volto naquela época, eu não consigo imaginar onde a gente está hoje. E eu comecei a levantar umas coisas interessantes, até por causa de um trabalho que eu tive que fazer, mas 95 é um ano interessante, que é o ano que inaugura a primeira Blockbuster no Brasil. A primeira loja Blockbuster inaugurou no Itaim. Blockbuster, sucesso. A primeira Blockbuster inaugurou no Itaim. É lógico que muita gente que está escutando não vai saber dessa história de videocassete e tudo mais, mas a Blockbuster, a gente está falando de um negócio extremamente físico. Né? Em 95 ela inaugurou no Brasil. Em 97 a Netflix inaugurou nos Estados Unidos, fazendo entrega por bicicleta. Com DVD, né? Com DVD. Isso foi o primórdio. Em 99 e 2000, a Blockbuster atinge 6 mil lojas no mundo. E a Netflix tenta se vender para a Blockbuster, para cuidar da parte digital. E a Blockbuster fala, não quero. Rio. O cara riu da cara dele. Exatamente. E aí vamos parar, porque senão a gente vai longe. Mas o que eu acho interessante quando você olha isso é falar assim, quando a gente pensar em tecnologia, que a gente tem que pensar no que os negócios podem se transformar. Porque é lógico, depois que as coisas aconteceram, a gente falar é muito fácil. É fantástico olhar pro retrovisor, Exato. né? Nossa, moleza, né? E como né? dizem, né? O retrovisor é pequeno, né? Então é fácil, né? Agora, quando você olha o para-brisa, ele é enorme. Então, assim, como que eu poderia ter naquela época parado, e se eu fosse um cara da Blockbuster, e falar assim, vamos estressar a tecnologia. Hoje eu não tenho rede, eu não tenho nada, mas qual que é o real problema de negócio? Porque para quem era vivo nessa época, sabe da dor de cabeça que era uma fita, rebobinar, horário para entregar, passava o fim de semana. E se eu pensasse, o meu problema do negócio é o cara, ele quer assistir o filme na hora que ele quer, e eu falar assim, que tecnologia que eu vou precisar um dia para isso? E aí sim eu começo a olhar as tecnologias para ver como que eu remodelo o negócio. E talvez eu fale assim, isso vai demorar 10 anos, eu preciso de computação quântica para resolver. Não sei. Mas essa visão, muitas vezes a gente fala de radar, de tecnologia e tudo mais, mas a gente olhar só a tecnologia e a gente não ter a capacidade, por isso que eu falei para você, Fernando, eu acho que inovação é uma coisa fantástica, porque eu quebrar esses paradigmas, eu pensar como que o meu negócio quebra. Né? Como que pode surgir alguém e quebrar, aí fala assim, mas isso só vai funcionar se tiver o teletransporte. Tá bom, e se tiver o teletransporte? Né? Então, quando a gente volta em 95, a gente começa a olhar isso, e eu trabalhava com tecnologia. Né? Eu fui o primeiro representante da Netscape no Brasil. Netscape foi o primeiro browser que eu utilizei. Então, foi o primeiro browser. A Netscape tinha uma linha de servidores. Eu fui o primeiro cara, a minha empresa. Era eu, mais 3 caras muito bons. Como eu era o pior, eu fui trabalhar com vendas. Né? Mas... Justo. Mas nós fomos os primeiros. A gente tinha parceria com a Sun na época. A gente comprava máquinas mais baratas porque a Sun falava, vocês são os poucos caras no Brasil que conseguem usar. A gente viu o UOL crescendo, a gente prestou serviço para os grandes bancos. E eu não consigo virar em 95 e falar que a gente estaria em 2025 no estágio que a gente está hoje. Né? Com tanto de tecnologia embarcada, com tanto de tecnologia nos devices, com tanto de tecnologia nisso que a gente chama de IA, que é um gerador preditivo de dados de alta competência, né?
chamar de inteligência, forçar um pouco a barra, mas era muito difícil. Então, assim, quando a gente olhar 30 anos para frente, o nosso exercício é a gente tentar adivinhar a tecnologia, ou é a gente olhar sob uma ótica do cliente, de um usuário, de um serviço. Você tirou daqui, eu vou ir nessa linha já já. Então, e aí, sob essa ótica, falar assim, pô, o que seria o meu sonho daqui 30 anos em produtos e serviços? E aí eu faço outro caminho. Mas, por favor, não me alongo muito. Você sabe que, coincidentemente, só recentemente, nos meus estudos, eu me deparei só com um livro fonte e fui atrás desse livro fonte e comprei esse livro, um livro raro. O livro se chama O Ano 2000. Ele foi escrito por Herman Kahn, é fundador do Instituto Hudson, um dos primeiros institutos de think tanks nos Estados Unidos. Escreveu em 1967, um ano antes de eu nascer. E em 67 eles escreveram um livro Quais são as 100 possíveis tecnologias que existirão no ano 2000. Né? E a discrepância entre 67 e 2000 é muito menor do que é agora entre 2025 e 2020. Tá. Então, cada vez mais a tecnologia avança mais rápido, etc. A gente vê a lei de Moore cada vez mais fazendo sentido e agora não vai mais em função da inteligência artificial. E eu acho que uma grande mudança que a gente vê, que há 30 anos atrás, as empresas se baseavam em função de soluções. E hoje a gente cada vez mais se baseia em função de problema, ou seja, necessidade de cliente. Então, quando o cara pensava lá na Blockbuster, ele pensava na solução que ele tinha. Ele não pensava que o cliente ia mudar o hábito de uso. E, ao mudar o hábito de uso, uma tecnologia só XPTO que não tinha ou que ia ser inventada, ou que podia ser inventada, ia atender a necessidade nova. Então, o drive dos modelos de negócios hoje são diferentes. E cada vez mais isso vai mudando mais rápido. A gente sabia que há 30 anos atrás a internet estava já nascendo, mas jamais ia imaginar que tem as marcas que são as nativas só digitais, empresas que nascem no virtual e um dia só talvez vão para o físico ou só ficam lá. A gente jamais ia pensar isso, então isso foi uma revolução. Uma ruptura, segundo o que Drucker só falava, os momentos de descontinuidade. Tem pessoas que veem a descontinuidade, só se aproveitam e vivem rupturas a seu favor, e outras que não veem vão sofrer a ruptura só de terceiros. Mas eu diria que há 30 anos atrás a gente não conseguiria entender o que está acontecendo hoje, nem ter essa visão, não ter essa bola. Mas você vê que... Pode falar. Não, você vê que interessante que você falou, Fernando. Se eu olho a previsão de 67 para 2000, ela tem bem menos acertos do que se eu olhar de 2 anos para agora. Não, Né? a discrepância era menor. A discrepância. Tinha só mais acertos lá. Tinha mais acertos. Os saltos 67. tecnológicos, eles demoravam mais. Então, porque né? os saltos demoravam mais. Isso. Exato. As ondas de inovação, segundo Schumpeter. Exatamente. Exato. Exatamente. Você tinha as ondas, então assim, os saltos demoravam mais. Né? E hoje a gente atinge uma capacidade de processamento que dá asas à imaginação. Que dá asas à imaginação que a gente nem sabia que tinha antes. Que a gente nem sabia que tinha antes. Mas, de qualquer maneira, a gente está preso num paradigma de processamento. A gente está preso num paradigma de tela e teclado. A gente está preso a algumas coisas ainda. A gente vai comentar. Mas aí, exato. O que vem para frente? O que vem? Então, assim... Primeiro vem a inovação ou vem o ser humano ou a tecnologia? O que vem antes, hein? Se a gente imagina, a gente realiza. Mas naquela época a gente não realizava porque nem imaginava. Exato. E acho que isso que é fantástico, né? A gente trouxe aqui, a gente voltou para 95, né? E olha só, a gente falou um monte de coisas que aconteceram em termos de tecnologia e de negócios. Tudo aconteceu, né? E tudo andou junto. Então aqui a gente falou de internet, a gente falou de streaming, a gente falou de smartphone. No meio disso tem redes sociais, inteligência artificial. Gente, eu fiz uma matéria que a gente levava 3, 4 dias
para rodar uma redezinha neural. Acho que era profundidade 3. Hoje, para a gente ter a inteligência artificial, são Deep Neural Networks. Vocês não imaginam a profundidade, o processamento, as GPUs que isso precisa. Então, assim, foram grandes saltos. E a gente fala de blockbuster que surgiu e morreu nesse meio Em tempo, 2010 ela falhou. né? Surgiu e morreu. E não tinha... Ia morrer, não tinha jeito de sobreviver, né? Não interessa, né? Ela ia morrer, É. né? O mercado de música. É que sem as empresas, a Blockbuster, o Netflix não é o que é hoje. Então, Sim. o stream existe hoje porque teve aquilo. O Exatamente. processo, a onda de inovação e evolução. Precisava. É na indústria Ela de era entretenimento que exato. sofreu o processo de destruição criativa. Eu lembro a música é fantástica, né? A gente tinha o long play, a fita cassete, depois o MP3, até chegar no... Olha como a indústria de música foi se revolucionando, foi virando serviço, né? Tudo. Então, nesses 30 anos, a gente viveu várias evoluções. Acho que isso é fantástico. E aí, ô Celso, tem uma pergunta aqui que é para você, que eu acho muito legal quando a gente estava se preparando pro podcast, que é essa questão de planejamento, né? Então, a gente vê hoje a China, talvez uma grande potência tecnológica, se não é a maior potência tecnológica do nosso mundo, né? Deus fez a céu e a terra e o resto é feito na China, né? Mas assim, a gente vê esse tudo de tecnologia, de referência em carros autônomos, em carros elétricos, tudo que vem acontecendo na China, mas não foi por acaso, né, Celso? Não é. Agora, no início do ano, quando saiu a história do DeepSeek, né, foi aquela febre, derrubação, e, cara, essa é outra questão, mercado acionário, um negócio maluco, né, o mercado de capitais, mas derrubação e tudo mais, aí ficou todo mundo naquela febre, o negócio aconteceu Vai agora. acabar o ChatGPT? Não sei o que, como é que esses caras surgiram do nada? E aí se olhar, tá lá no meu LinkedIn, eu publiquei isso. A China tem um plano de 2017 sobre inteligência artificial. Esse plano de 2017 o MIT traduziu, tá aqui a tradução lá no documento do MIT, lá no LinkedIn. É um plano que ela fala o que ela vai fazer e ela coloca alguns pontos, objetivos estratégicos por anos. O primeiro é 2020, o segundo é 2025. Que ela fala que em 2025 ela vai liderar nessa área de tecnologias, de AI e conhecimento, e aquisição de conhecimento. Então, quando você olha isso, e a gente fazer plano, eu diria que isso não é o grande problema da humanidade, porque a gente sabe fazer plano. No Brasil a gente faz plano, em muito lugar a gente faz plano e planos bons. A China tem uma capacidade de execução, que é um negócio absurdo. Não vamos entrar aqui em méritos políticos ou coisa do gênero, mas ela fala assim, eu vou em 20 anos fazer isso. E ela estabelece um plano e executa. É 20, não é 15, não é 25, não é 15, é 20. É 20. É 20. Então, assim, a gente pensar em tecnologia, em radar, em modelo de negócio em ciclos de 2 anos, que é a mentalidade média, né? Quando a gente pensa em gestão de empresas, a gente pensa em contratos de executivos, a gente pensa em turnos de 24 meses. É muito difícil. E a China, ela tem liderado, me parece, eu não sou um grande estudioso da China, e tem gente muito boa para falar nisso, mas ela faz as coisas mais em silêncio. Ela estabelece planos de longo prazo. Ela faz investimentos pesadíssimos em educação. Pesadíssimos. Né? E nisso ela está estabelecendo o lugar dela nesse espaço. Quando o DeepSeek, para mim, teve 2 coisas muito importantes. Uma foi a gente olhar essa questão da execução de plano, e outra para mim que eu achei muito interessante, que quando os Estados Unidos bloqueou as GPUs mais potentes para a China, eu brinquei e falei assim, eles bloquearam o hardware e a China resolveu no software, que são as pessoas. Porque eles desenvolveram algoritmos para trabalhar em GPUs menos potentes, mas trabalhando em modelos de aprendizagem diferenciados. Então, também eu tentar fazer esse tipo de restrição, eu estimulo a criatividade, o que é bom,
Esse é o ponto. né? Esse O é que é ponto, bom né? e aí a gente volta para a pessoa, para o ser humano. Isso é ilimitado. Nisso eu não tenho limite. Né? Se eu falar assim, cara, você vai fazer isso. Eu tive um TK-82C, quer dizer, você te dá um computador pequeno, coisa do gênero, você faz milagre com aquilo. Essa questão da China, da visão de longo prazo, desse investimento em educação, desse suporte à empresa, são coisas que a gente tem que olhar com cuidado. Da questão de mercado de capitais, eles fecham mais, então, assim, permite também empresas terem um olhar mais longevo. Mas é uma coisa interessante. Eu fiquei assim, quando eu achei esse plano, porque a hora que saiu, eu falei, existe alguma coisa lá atrás. A pergunta que eu tenho para você, Celso, é o seguinte: bom, futuro não é adivinhação, é construção. E talvez China seja o país que mais trabalha essa construção hoje, com educação, de base, de longo prazo, só tanto que você comentou o plano de 20 anos. O ano passado eu fui a Dubai, não sei se vocês conhecem Dubai. Não. Cara, tem que ir. Gostaria Tem de ir que ir, pessoalmente. sabe só. assim, aquela coisa, eu não queria ir, eu tinha um preconceito. Você vai lá, você fala, é o único lugar do mundo que eu conheci onde a riqueza transborda, e eu falo, tinha que ser um monarca, fazer algo que fosse maior, porque é tão... E fez alguma coisa que a nação. E eu levanto o tema que é o seguinte, o quanto que a visão de longo prazo hoje, ela está associada e precisa acontecer em governos que são menos só democráticos, né? As monarquias, o modelo chinês, o universo mais ocidental, que hoje, inclusive, está vivendo a polarização que nunca existiu. Ok, você faz uma coisa ótima, mas só porque é sua, eu vou lá e desmancho. Sim. Ok, eu faço espetacular. Você vem e desmancha. Cara, isso atrasa a sociedade inteira. Você sabe que tem puxando do passado, né? Tem uma entrevista do Akio Morita, que foi presidente da Sony. O grande. E ele faz uma entrevista numa rede americana. E é muito interessante essa entrevista porque falam para ele, foi muito controverso, que falam para ele assim, qual a diferença do executivo americano e do executivo japonês? E ele fala exatamente isso. Ele fala assim, o executivo americano, o primeiro passo dele é destruir o que o antecessor fez. Ele fala assim, isso no Japão é totalmente contra a nossa cultura. A gente valoriza o passado. E a gente constrói a partir dali. Falou assim, para vocês, isso deu um rebuliço nos Estados Unidos. Porque ele falou assim, para vocês, o executivo, primeiro ele destrói. Depois ele constrói talvez a mesma coisa. Com uma narrativa diferente. Com uma narrativa diferente. Falou assim, vocês perdem muito tempo. Foi a época que o Japão bombou de vender carro, de vender... Carro, relógio. A Sony, né? E com tudo, com muita qualidade. O walkie-talkie amarelo da Sony, que para quem não sabe, vendeu 50 milhões de unidades. Então... O Walkman era o meu sonho de adolescência, né? O Walkman, o Discman, né? Depois o CD também. E você está falando de um país, claro, tem toda uma questão de cultura, mas eu não estou falando de uma grande monarquia, não estou falando de uma ditadura, mas eu estou falando de um processo cultural, né? Onde, poxa, você tem uma instrução de nível técnico, por exemplo, no Japão, que é fantástico, né? Então, tem uma desigualdade social muito menor. Tá. Então, o meu comentário ele está mais associado a respeito à construção anterior do que a regimes políticos só necessariamente, né? Acho que sociedades que respeitam as coisas boas. E assim, esses são planos de longo prazo. Eu não consigo imaginar como isso iria acontecer hoje. Mas a gente, uma hora, precisa todo mundo conseguir trabalhar junto. Né? E vocês sabem que esse gancho, né, da China, de tudo, né, que a gente está falando, é um pouco da construção do radar, né? Então, quando você vai construir um radar para 30 anos, é um baita desafio, né? Você tem que... Não é só sobre tecnologia. Eu estava no Unicamp fazendo matéria redes de computação. A gente não imaginava o impacto que a rede teria, que hoje ela é uma tecnologia básica para tudo. Para IoT, para streaming, para smartphone, para vocês, tudo. Essa geração nova, eles não sabem falar no telefone. Eles só sabem usar a rede, né? O pacote de rede.
E acabam com a língua escrita, inclusive. Também, isso aí a gente entra em outro detalhe. Mas olha só, uma tecnologia que a gente tava ali na nossa cara, e esse é o segredo do planejamento com radar e também da questão de você entender as tendências, como a sociedade está se mudando, como a sociedade vai abraçar aquilo e transformar num novo negócio, numa nova cultura, e isso eu acho fantástico. Tem até uma frase, eu vou ler aqui, eu vou pegar o seu livro aqui, Pega aí. porque aqui eu acho muito legal aqui, o Fernando, que é aqui. Olha lá. Ao contrário do que muitos acreditam, o ato de inovar não requer apenas apostas grandes e ousadas ou a implementação de tecnologias, mas também a capacidade de identificar diariamente as oportunidades de se diferenciar em um mercado tão acirrado como o de hoje. É o diário, É inovação contínua, é todo dia. é Não é todo dia. grandes, então, não é disrupção, não é um novo Uber, é atender o cliente de uma nova forma a cada dia, né? Outro dia a gente estava numa reunião com um cliente nosso que está montando um radar. E foi muito interessante porque o nosso analista entregou, a gente tem os documentos de tendência, mas tem um material interno que o próprio analista trabalha. Foi legal porque ele entregou uma planilha com 75 tecnologias. Fantástico, hein? Falou assim, cara, tá aqui o que eu estou monitorando. E aí a gente conversando, o meu cliente ficou extasiado, falou, meu, isso daqui vou começar agora a mapear. E aí eu puxei esse outro lado e falei assim, cara, 75 é muita coisa. Eu ia falar isso. É muita coisa para você olhar. Né? Então, eu tenho que começar, de alguma maneira, a classificar isso. Eu tenho questões que são eficiência operacional, que vale para qualquer empresa. Poxa, vou falar sobre agentes de AI para desenvolvimento de software. Legal, isso vale para N empresas. Mas eu tenho que começar a olhar o que isso pode impactar em matéria de negócio, que é uma outra loucura para eu analisar. Eu falei assim, se a gente faz o outro exercício, que é esquece tudo isso e pensa justamente, cara, o tipo de serviço que eu presto hoje, o que ele é daqui 30 anos? O que ele é daqui 10 anos? Né? Se eu vendo hoje um seguro de carro, eu vou querer comprar o carro com seguro. Eu tenho uma questão muito séria com a área de supermercado, porque existem coisas para mim que deveriam ser muito mais automatizadas. E aí eu fico pensando, será que uma hora um marketplace, o que poderia substituir? Um marketplace poderia pegar a geladeira e enfiar dentro da minha casa e alugar a geladeira, porque o que importa para ele é abastecer a minha geladeira. Eu acabo com todo o processo de linha branca, eu acabo com uma série de coisas, porque a minha geladeira eu pago R$100 por mês e ele debita 30% do que eu gasto, ele abate desse aluguel. O modelo Nestlé com a Nespresso, né? Exato, eu ia falar isso. Se tornou o maior vendedor de café no mundo. Exato. Então, assim, eu tenho que começar a pensar por esse outro lado, falar assim, mas para eu fazer a leitura da geladeira hoje vai ser difícil. Cara, a gente já está perto. Já tem algumas coisas que você lê. Então, por isso que no início eu falei, a questão de inovação, para mim é um negócio muito forte, porque você tem que ter isso internalizado dentro da cultura, para que as pessoas se estimulem a falar, e se? O radar, ele começa a fazer sentido quando eu olho e falo assim, poxa, tem algumas questões de negócio que podem ser muito interessantes. Para isso, dessas 75 tecnologias, quais que podem impactar nisso? E aí sim, o meu monitoramento de tecnologia ser muito mais em cima disso para falar, poxa, eu resolvo um problema de negócio de uma maneira diferente. E aí que vem essa questão, que para mim a inovação é tão importante, que é eu ter essa cultura na cabeça das pessoas, de poder virar e falar, e se? Sim. Né? E se aquele cara crescer? E se isso daqui for diferente? Essa visão que você está falando é o que a gente não tinha 30 anos atrás, né? Quando Sim. A gente se guiava de acordo com a solução e tecnologia, não com o problema. Eu sempre apresento a questão básica só em palestra, por que a Kodak morreu. Na cabeça da Kodak, a Kodak fabricava e vendia filme. Aí não entendeu a proposta de valor ideal, que é eternizar memórias, não importasse qual fosse a mídia. E hoje isso é natural, né? A gente entende a proposta de valor. E a gente não vê o produto antes da proposta e nem da solução. Coca-Cola, né? A Coca-Cola entendeu perfeitamente que ela não é uma empresa de refrigerante que vende água com açúcar. E começou a migrar, né? Quase tarde, né?
mas migrou, né? Você vê a quantidade de isotônicos, de água saborizada. A Coca Zero vende mais que a Coca normal. Então, assim, a Coca-Cola para mim é um case que ela Case. entendeu o papel dela, né? Entrou em novas linhas, né? Exato. Agora, sabe que você falou, Fernando, eu não lembro exatamente alguma coisa agora, mas você falou sobre alguma questão voltada para pergunta para dentro da empresa, né? Sim. E Qual o seu negócio? é, O problema você resolve. é uma coisa interessante, tem um estudo de um psicólogo, não é um estudo acadêmico, que eu não vou lembrar o nome, porque eu tenho esse problema sério, além da idade, eu esqueço das coisas. Mas ele Somos dois. que eles agora estão se entrelaçando. Mas ele fala, né, que o volume de perguntas que uma criança faz, perto do que um adulto faz, é muito maior. Assim, uma criança, para quem convive, tem filhos e tudo mais, sabe que criança pergunta qualquer coisa. Qualquer coisa. O que a gente faz com esse modelo de perguntas? A gente vai tolhendo ele. O nosso modelo educacional, tua pergunta é estúpida, tua pergunta é errada. Então eu vou limitando, eu tenho uma resposta certa. Meu modelo educacional é voltado para uma resposta certa e todas as outras são erradas, né? Então eu vou tolhendo isso. Quando eu vou para as grandes organizações, eu também começo a tolher. Eu lembro uma vez conversando com um diretor de RH da Google no Brasil, quando eles abriram, e ele falou que isso era um desafio muito grande para eles no Brasil, porque estimula o questionamento. Ele falou, quando vem um executivo novo, que não era parte da cultura, ele ficava meio assim, porque falava assim, poxa, numa reunião ele começa a falar, um cara levanta a mão e fala assim, mas eu não acho que é assim. E é algo que eles estimulam, e por isso, pô, a Google inventa muita coisa, cria muita coisa, tira do mercado, põe no mercado. Isso é constante dentro da cultura deles. E a gente vai tolhendo isso. A questão de cultura de inovação, a gente tem que voltar um pouco para esse nosso lado criança, de poder, cara, eu posso falar, eu posso perguntar, e as pessoas não pararem e falarem assim, mas que besteira. Eu já participei de programas de inovação em grandes empresas que eu escutei no baixo do áudio um executivo para outro falando assim, que coisa besta que esse cara está falando, hein? Mas se o cara está falando de um problema que ele está enxergando... O que importa é a percepção, não é o problema real em si. Exato. Alguém tem a percepção. Então, a gente tem essa capacidade de contestar, de ter a liberdade de contestar. E aí sim eu começo a trazer as tecnologias junto. Fala assim, é impossível entregar o produto no mesmo dia, cara. Mas e se? E aí eu começo a trazer as tecnologias. Né? E se? Então tá bom. Existe uma possibilidade. Pô, se existe uma possibilidade, quanto que vale a pena eu começar a olhar isso um pouco melhor, né? Ô Celso, essa questão de perguntas, eu posso até voltar nisso aqui, mas essa questão de radar, muitas tecnologias, tudo, eu depois eu quero voltar nisso. Mas, Fernando, você ia complementar? Manda bala. Ia falar, né, Celso, que você está falando de um mindset que é uma coisa nova, né, que a gente, de 20 anos para cá, a gente mudou a cabeça que tínhamos de consultor, que é o cara que entrega as respostas, para o formato da pessoa que eu me identifico hoje de ser um grande mentor, que é a pessoa que faz as perguntas. E eu aprendi isso com Drucker, que é o método sociocrático. É entender só de negócio, não do negócio em si, mas de negócios. Então, essa questão, as perguntas são mais importantes que as respostas, porque elas estão dentro do mentorado e dentro do cliente. O cara te contrata, quer que você entregue um relatório. Não, meu amigo, eu vou te fazer perguntas que nunca passaram na tua cabeça. É uma mudança mental que é uma coisa nova, né? Sabe que aqui no Venturos a gente é muito procurado para fazer projetos, né? Projeto de IA. O que você quer? O que você quer fazer em IA? Não, meu chefe mandou. E isso não é piada, né? Eu sei, eu tô rindo, não porque eu acho que é piada, infelizmente. Então, o Fernando, a gente justamente a gente começa muitas vezes aqui com workshops, com discoveries, que é uma parte de educação e também, assim, fazer as perguntas certas. Porque a tecnologia, a IA, hoje em dia é ferramenta. Mas é o que você precisa para o seu negócio. Poxa, legal. Então, com isso aqui, então você precisa otimizar o tempo da sua equipe, que ela
fique menos tempo revisando o texto. Esse é um problema? Legal. Então vamos usar a IA generativa para fazer revisão de texto. Um exemplo besta, mas assim, qual que é a pergunta? Qual que é a dor que você precisa resolver, né? Até no seu livro tem uma parte, né, de produtos, né, que os executivos, né, chegam com muitas certezas, né? Não, vocês fizeram pesquisa de mercado? Não, a gente sabe, né? Não é assim, né? Então tem uma parte aqui muito, muito bacana, né? Da Pepsi Crystal, né? É Pepsi Crystal que foi lançada. Pô, aquilo foi um fracasso, né? Mas eu tenho uma frustração, eu nunca tomei essa Pepsi, né? Porque eu queria saber se ela era boa ou não. Mas, pessoal, Aí você vê só um detalhe, né? Que loucura que é. Agora, uma das grandes dinâmicas ou coisas que as pessoas estão se dedicando é como fazer um prompt. Ó, Que é uma pergunta. que é uma pergunta. Isso. Exato. Que é uma As pergunta. pessoas não sabem mais perguntar. Exato. E aí, Elas sabem dar opinião. esse é o grande dilema, É. porque você fazer a pergunta, ainda mais por um sistema que ele tem uma tendência a te agradar, então aí ele responder de uma maneira... Ia começar a responder de acordo com as perguntas que você Que faz. as perguntas que você faz a pergunta mal feita. Exatamente. É por isso que eu Exato. sempre falo, a inteligência artificial vai ajudar o cara inteligente a ficar mais inteligente e o burro a ficar mais burro. Exato. Outro dia eu fazendo uma questão, fazendo uma análise com um desses modelos, ele foi me dando umas respostas e eu falei sobre modelos de negócio, eu falei, eu tenho certeza que isso está errado. Eu falei assim, me dá a fonte. Eu quero a fonte, eu quero exatamente o documento onde você viu que isso está escrito. E a resposta, eu gravei essa resposta dele, porque ele fala assim, eu fiz isso com base em similaridades de empresas de mercado que têm práticas dessa maneira que eu estou te escrevendo. Então, assim... O que não é um dado. Não é um dado. Não é um dado. Não, E é ele uma estava prática. errado. Ele estava errado. Então, assim, a gente... Só porque falou, né? A gente tá falando tanto das perguntas e agora a gente volta um pouco na questão das perguntas, que é um negócio mais maluco aí. Você sabe que Pode falar, Fernando. Desculpa, cara, mas Não, né, vai lá, a gente vamos fica lá. aqui, a gente não deixa o cara falar, Vamos né? lá. Porque é tanta Vamos lá, ideia. Vamos lá. Então a gente está finalmente vivendo um momento histórico onde a gente tem mais espaço para ser a gente. As coisas de tecnologia vão ser mais automatizadas, a gente não tem que ficar mais no braçal, né? E a gente vai pensar mais, estrategiar mais. Então é sensacional para quem se prepara, e para quem pensa e para quem estuda a coisa certa. Sabe que num curso que eu estava fazendo, essa questão é muito comentado, né? Que a IA generativa ela tende a agradar o usuário, né? Então a IA generativa é o marido das tecnologias, né? Porque o marido não é que ele mente, né? Mas ele tem que agradar, né? A esposa, né? Ele Sabe, parte né, para o caminho mais simples. Eu não vou Exato, emitir então- opinião sobre o comentário. Vocês cortem essa parte, por favor. Os casados Mas, entendem. Os casados entendem, os casados entendem. Sim, só quem é casado vai entender. Mas assim, você comentou, né? Um radar de 70 tecnologias. O radar que a gente está lançando agora, ele tem 20 e poucas tecnologias. E é um pouco disso. Além da gente beber em várias fontes, tem muito material hoje disponível, radares tecnológicos, tendências, entender, né, o caminho que a gente está trilhando. O mundo está complexo, né? A gente vive aí incertezas de uma terceira guerra mundial. A gente tem sérios problemas ambientais no mundo hoje, coisas que não se discutiam há alguns anos atrás, né? E a gente teve um cuidado, regulação. Nunca se discutiu leis, regulação de tecnologia como se discute hoje, né? Então a gente tem trâmites aí de LGPD, de lei de IA. Imagine com a computação quântica quando chegar, né? Então, assim, a gente teve o cuidado, justamente para esses radares malucos de 70 tecnologias, a gente colocou 20, mas a gente colocou um ponto interessante, a gente colocou uma simplificação, né? O que tem tendência forte de acontecer, o que é fraco e o que tem incertezas. Então, por exemplo, forte. É muito difícil não ter uma General AI. É muito difícil não ter uma computação quântica plena, pelo caminho que a gente está vendo. Aham. A própria realidade aumentada e virtual é um caminho. Wearables cada vez mais inteligentes, isso é certeza que a gente vai ter daqui a 30 anos.
Por quê? A tela é um limite. É um limite, né? Então, entre tantas tendências, né? A IA veio para ficar. Então, são coisas fortes. Tem coisas que são fracas. Singularidade tecnológica. Se a tecnologia passa a gente ou não. Isso é uma discussão assim que existe até hoje, né? Então, se tem gente que acredita, tem gente que não. Isso não tem como acontecer. Eu não sei se vocês viram um filme de 2010 que se chama Her, Vi. Sei, que o cara... sei. Só 15 anos atrás, a É, gente nunca ia imaginar, né, que É. o cara só namorava só com uma CPU. Isso. E engraçado que ao mesmo tempo ela namorava com 2.000 Com pessoas. 2.000 pessoas, né? Ao Que ela mesmo traía tempo, ele. ela Fantástico, traía. é. Uma loucura. Mas- O chifre, ele ficou exponencial com a tecnologia, né? Mas Mas realmente. Mas sabe, você falou isso do radar, a gente também, se você olha nosso radar oficial, a gente fecha para 4, 5 tecnologias. E E olha lá, horizonte você não de tem 2 e até 2 anos, até 5 anos e após 5 anos. 4 tecnologias. Cara, que é o que dá para você tatear hoje. Porque realmente Exato. não dá, mas a grande questão volta. Eu preciso estar muito forte atrelado ao negócio. Eu preciso estar muito com uma visão de médio e longo prazo. E como que eu vou fazer isso numa empresa que está vendendo almoço, pagar jantar? Então, assim, como que eu vou trazer essa importância para eu realmente olhar para o futuro dentro da organização, né? Porque a gente falou de setor público, Fernando, mas no privado é a mesma coisa. A gente também faz uma visão de curto prazo. Então, assim, como que a gente, né, auxiliar as empresas nessa questão de, legal, vamos olhar isso, só que eu tenho que olhar em médio e longo prazo. E aí volta a questão da cultura que você mencionou, que para mim é o grande ponto. E hoje também o pessoal fala em letramento, né? Você sabe que a minha tese de mestrado, ontem ela se Ela tornou, saiu? ela rumou, Ela saiu? Hã? não, ela rumou de tema para a gente focar na questão de letramento digital, porque para mim isso é para eu falar de inovação, para eu falar de tecnologia e tudo mais, quer dizer, a pessoa não sabe fazer uma fórmula no Excel e está interagindo com uma IA. É um negócio maluco. É difícil, né? É difícil, né? Então, assim, para você poder ter uma ideia do potencial da tecnologia, você tem que viver mais dela. Sim. E alguns conceitos básicos, eu sempre disse isso, assim, não existe, você não vai conversar com nenhum presidente de empresa que não seja muito versado em finanças. Não tem como. O cara, ele é muito bom na área financeira, todo presidente de empresa. Hoje, o cara tem que ser muito bom em tecnologia. Ele tem que ser muito bom no digital. Concordo. Ele vai ter que ter o mesmo nível que ele tem de Concordo. finanças, ele vai ter que ter de tecnologia, ele vai discutir com a liderança de tecnologia, ele vai discutir com as outras áreas, ele vai falar para o marketing, meu filho, quem vai comprar é um agente. Como é que eu faço um marketing para o agente? Porque eu não faço mais marketing para uma pessoa. Então, esse cara, esse nível das empresas tem que atingir um patamar de letramento digital em um tempo curto. Se a gente voltar ao mundo há 15 anos atrás, a gente sabe que as empresas que tinham maior valuation há 15 anos atrás eram as empresas basicamente do ramo de petróleo. Né? E de 10 anos para cá, as Big Techs já começaram a ser as mais valiosas. Hoje, as 5 mais são Big Techs. E hoje existe o Clube do Trilhão. As Big Techs que têm seu valor de mercado acima de 1 trilhão. A mais valiosa hoje é a NVIDIA com 4 tri. E a primeira foi muito recente, foi a Apple, em agosto de 2018, só há 7 anos atrás. Então, seguindo a linha do seu comentário, Celso, hoje o mundo só migrou do petróleo para a informação, né? Na mão das Big Techs, que fazem P&D e tecnologia exponencial, só como não se pensava e muito menos se fazia há 10, 20 e muito menos há 30 anos atrás. Então, isso vai fazer com que o mundo evolua de uma forma jamais vista. Eu acho que a gente vai gerar mais conhecimento em 30 anos do que a gente criou nos últimos 1.500, desde o início da Idade Média, em 1473, acho. E só porque as Big Techs estão aí e são exponenciais. Então, o conceito de exponencialidade e de crescimento de tecnologia para atender só a necessidade de cliente final. Então, acho que vai ter uma cauda longa onde essas outras empresas aqui vão ficar
se matando e se nascendo, matando e nascendo, que é o que eu chamo de conceito de market kill e market shift. A inovação só tem a capacidade de matar, mas de fazer só nascer ao mesmo tempo. E eu acho que então o mundo vai ser composto só cada vez mais por pequenos conglomerados, big techs, que vão criar as tendências e vem a cauda longa atrás, né? Não sei o que vocês acham disso. Eu acho, e assim, a gente vê uma tendência, e isso está lá no nosso radar, né? A miniaturização, a nanotecnologia, ela começa a fazer um merge de coisas impensáveis. Então a biotecnologia, a nanotecnologia, a computação quântica é isso. Essa miniaturização. Aí você começa a ter brain-computer interfaces, aí você começa a ter implantes, você começa a ter coisas que vão começar a bio-IoT, né? Que é o IoT das coisas biológicas. É uma maluquice. E provavelmente nesse clube do trilhão vão ter empresas biotecnológicas, que é uma coisa que a gente não pensa daqui. Então, vê os estudos do Nicoleles. Ele tem uma entrevista dele no Roda Viva de algumas semanas atrás. E assim, é questão de exoesqueleto e tudo mais, ele está extremamente avançado. Ele está levando isso para o uso comercial. Então, questão de implante, cérebro... A Neuralink, que é uma das minhas investidas. Então, assim, é um negócio interessante. Você vê hoje o crescimento das deep techs, né? As empresas nascidas dos acadêmicos. Isso é um negócio fantástico. Tem um evento maravilhoso daqui a um mês aqui em São Paulo sobre isso. E você vê os estudos nessa área que você está falando, Marcelo. Cara... Tem muita coisa aí nesses próximos 30 anos. Pessoal, assim, a gente tem que caminhar, né, para finalizar. Afinal é um podcast, não é o Vento Levou, né, para ficar... Lembra do Vento Levou? Era 4 horas de filme, né? Isso não é uma trilogia. Uma vez a minha mãe pediu para eu gravar quando tava passando na Globo. Fiquei lá no VHS. Segurando a beterraba lá. Você ficou no VHS pra trocar a fita. Nossa, eu dormi, cara. Mas o bom é que a minha mãe nunca descobriu que eu dormi, porque ela também nunca chegou no final do filme, né? Mas enfim. Mensagens finais. Vou começar com você, Fernando. O que a gente espera aí desse futuro, desses 30 anos? Como que você tá? Você tá otimista, pessimista? Qual que é a sua perspectiva aí para esses próximos 30 anos? A gente mantém otimismo, mas é pessimista. Tem um futuro que a gente quer e tem um futuro que vai ser. Acho que a mensagem importante é entender que o futuro não é o que a gente imagina, não é o que a gente sonha, o futuro é o que a gente constrói, né? E constrói com um trabalho só colaborativo, entendendo que a tecnologia é ferramenta, a inovação é cultura, a inovação é atender as pessoas de uma forma melhor, com custos mais baixos, com performance só mais alta, com qualidade de trabalho melhor, mais gente feliz em casa, sua família, basicamente isso, né? O futuro não é um lugar para onde a gente vai, o futuro é aquilo que a gente constrói. Celso? Tem um podcast que eu escuto de jornalistas muito bons, e eles falam que, eles fazem uma brincadeira que no jornalismo eles não podem falar a palavra pode, porque tudo que pode não pode também. Eu acho que o futuro ele pode ser muito bom, mas ele também não pode. A gente tem hoje tecnologia suficiente para que a gente poderia ter hoje uma vida melhor para mais gente. Eu não vejo particularmente isso acontecendo. Então, quando eu vejo uma concentração maior, a gente tem tecnologia suficiente para resolver problemas grandes do mundo hoje. A gente tem dinheiro, a gente tem cabeças maravilhosas. Os caras são capazes de criar ambientes maravilhosos. E a gente não atende alguns problemas básicos que a gente tem. Então, eu vou ser sempre um otimista. Eu acho que a gente pode, sim, utilizar tudo o que está vindo, mas a gente tem que olhar para o lado e falar assim, cara, como que em sociedade a gente vive melhor? Como que a gente se agride menos? Como que a gente convive bem? Como que a gente pensa em planos de longo prazo? Como que a gente não tem mais uma pessoa andando na rua pedindo comida? Porque eu tenho 5 empresas de trilhão e tem um monte de gente
passando fome. Quando você olha nesses 30 anos, eu fui levantar isso para olhar, assim, o IDH, o Gini, o aumento deles não é tão grande, né? Então, assim, a gente continua tendo muita desigualdade e tudo mais. Eu acho que as tecnologias, principalmente que elas dão visibilidade para muita coisa. Então, dá para a gente fazer muita coisa legal. Mas a gente tem que começar a pensar como um todo na sociedade. O meu receio é a gente pensar menos. E eu tenho uma preocupação muito séria com os jovens, com o uso de tecnologia. E isso limitar a capacidade cognitiva. E aí a gente vem para uma geração que tem uma capacidade cognitiva menor porque ela tem uma dependência da máquina. Daqui 30 anos a gente não vai estar aqui, eles estarão aqui daqui 40 anos. Exatamente. Como... Ou a gente vai estar no Eu vou asilo tá. e eles cuidando da gente, aí que fica Viu? mais preocupado. Eu vou estar, viu? Mas... A gente espera, né? Mas, ó, eu gostei dessa ideia dele para um episódio, hein? Sobre as próximas gerações também. Isso dá um belo... eu tenho estudado Dá bastante um isso. belo bate-papo disso. Pessoal, agradeço demais vocês. Acho que a gente poderia continuar muito aqui. Dá até para fazer uma parte 2 desse podcast. Muito bacana. E o que a gente quis falar aqui, né, pessoal? Não é só tecnologia, não é só ter carro voador, não é só ter robôs humanoides, né? Mas como a gente, em sociedade, né, vai estar construindo esse mundo, como que vai estar esse 2055. Eu espero muito que não tenha gente pedindo no semáforo, né? Acho que nem tem semáforo mais, quem sabe, né? Mas que mundo é esse? Eu sempre sou um otimista, eu acho que vai ser um mundo com certeza melhor, vai ser um mundo centrado em tecnologia, mas se Deus quiser vai ser um mundo mais justo, mais igual para todo mundo aí. E eu agradeço demais você que ficou até o final, agradeço nossos convidados, vocês são sempre bem-vindos aqui e nos acompanhem aí nos nossos próximos episódios. Muito obrigado, pessoal.